Estamos ao vivo. Então, primeiro eu queria explicar o que é esse projeto, né, e por que que eu estou fazendo isso. Então, primeiro, alguns de vocês vão acessar esse vídeo através do meu blog, certo? Que é onde eu vou publicar um post falando um pouco sobre isso também. Então, por que que eu tenho um blog, né, primeiramente? Né? É uma forma para mim de comunicar algumas coisas que estão na minha cabeça, que eu acho que é importante compartilhar com as pessoas, em geral, né? Ou, por exemplo, quando eu converso alguma coisa muito legal com alguém, eu tenho uma ideia muito interessante, eu gosto de expor isso de alguma forma. E o que eu acho interessante do blog é que é o formato de escrita, né? E a escrita meio que por definição, ela é mais rigorosa do que a fala, por exemplo, né? A fala é muito mais fluida do que a escrita, então isso tem prós e contras, né? O contra da escrita é que, por consequência, é mais demorado. Então, escrever um texto, mesmo que você tenha facilidade e goste de escrever, que é o meu caso, é mais demorado porque você tem que verificar, você não pode repetir muitas palavras, você tem que ser conciso, seus parágrafos não podem ser muito grandes, você tem que enumerar as coisas, né, colocar imagens, tem que ser uma coisa que engaja, né, o leitor. Então, não é um pouco mais engessado e eu confesso que isso às vezes me bloqueia, no sentido que às vezes eu quero falar sobre alguma coisa, comunicar alguma coisa, mas o fato de eu saber que eu preciso escrever para comunicar isso, por mais que eu goste muito do produto final sempre e da experiência, né? O fato de eu saber que é engessado me impede, né? Então eu queria testar esse novo canal, essa nova possibilidade que é da fala, né? Não só a escrita, certo? Então isso explica, né, esse projeto, certo? Então o formato que eu estou seguindo é um formato que chama DK30 de um youtuber, um criador de conteúdo que eu gosto muito, que chama Day9, que trabalha principalmente com jogos, né? Ele era jogador profissional de um jogo de computador, StarCraft, e ele acabou transicionando, né? Quando ele parou de jogar profissionalmente, ele acabou transicionando para falar sobre jogos em geral. E mais pra frente, agora mais recentemente, eu ouvi falar de novo dele, ele tem feito outras coisas que não precisam só jogos, né? Enfim, ele tem abrangido um pouco mais a área de atuação dele, por assim dizer, no universo do entretenimento. E um dos projetos que ele criou foi esse DK30, que basicamente a ideia é que em 30 dias você tem que pensar num projeto que você consiga fazer. Em 30 dias, certo? Então, ele explicitou bem claramente que você não precisa acabar o seu projeto inteiro em 30 dias. Então, por exemplo, se você tem uma ideia que eu quero escrever um livro, você não precisa escrever o livro inteiro em 30 dias, certo? A ideia é você começar e ter a experiência do que é escrever um livro em 30 dias. Então, você vai escrever talvez um capítulo ou algumas dezenas de páginas, né? E você vai ver como é isso, né? Então, ao invés de ser essa coisa distante, que você nunca vai começar, que é quero escrever um livro, você vai tomar os primeiros passos nesse sentido e ver se você gosta, se faz sentido, se é coerente com você e se tem como, se é viável, se é um projeto que é viável, né? Então, a minha ideia é justamente usar esse projeto de 30 dias para ver se essa ideia minha deslancha, né? De comunicar as coisas através da fala, né? E aí eu estabeleci uma meta clara, que é publicar 10 vídeos em 30 dias, né? Então, eu acho muito importante, se você, por exemplo, gostou dessa ideia e vai tentar esse projeto, é muito importante ter algumas métricas, né, para medir se você vai conseguir chegar, o quão perto você está do seu progresso, mas também não muito, porque muitos números, muitas métricas, elas podem ficar confusas e também ser mais maléficas do que benéficas, trazer mais bloqueios do que ajudas, né? Quando você segue muitos números e você vê que você não está avançando em muitos números, isso pode te desmotivar, né, e fazer o projeto cair. E a razão mais pessoal disso tudo, né, também alguns de vocês devem saber que eu tentei alguns projetos pessoais ligados a um jogo de videogame que eu jogo muito, que é o Call of Duty. E eu já tentei 3 projetos com relação a esse jogo, né? Eu tentei fazer um canal de YouTube sobre o jogo. Eu tentei fazer streaming online sobre o jogo, então é basicamente eu jogando ao vivo e interagindo com pessoas enquanto eu jogo. E eu tentei, pelo Twitter, fazer alguns posts mais curtos, né? E nenhum dos 3 deu certo, né? Por motivos variados. Mas eu achei fantástico, né? Eu tava refletindo que eu tentei 3 vezes, né?
A maioria das pessoas não, quando tem uma ideia de um projeto assim, nem tenta, né? A ideia fica na cabeça e nunca sai do papel. Isso é a maioria das pessoas. Aí, mais ainda, muita gente quando tenta a primeira vez e não dá certo, nunca mais tenta, né? E eu achei fantástico que eu não só tentei uma vez, como eu tentei duas, eu tentei três. Então, quando eu fracassei as três vezes, né? E aí eu tentei, eu fiquei curioso para ver, cara, ainda assim eu quis tentar mais vezes, né? E não suficientemente, eu ainda tenho uma ânsia dentro de mim que me diz que eu quero fazer algo relacionado a isso, né? Então, não necessariamente a Call of Duty, então isso eu deixei de lado, mas essa ideia de comunicar algo que eu gosto de fazer, ou que eu acho que eu sei fazer relativamente bem, ou que eu poderia ajudar alguém com os meus conhecimentos de alguma forma, eu não queria abandonar essa ideia, então eu achei interessante que foi recorrente, né, a ponto de eu querer tentar três vezes e agora uma quarta vez, né, mesmo que seja uma coisa um pouco diferente, né, e aí vem a outra coisa que eu escrevi aqui, que é essa questão de alma e de razão, né. Muitas vezes o nosso racional, ele não ele não ajuda, né, ele atrapalha, né. O racional teria me dito para na segunda vez eu parar, né? O racional teria me dito, cara, você já tentou outra vez, você já gastou tempo e energia e dinheiro e não deu certo. Por que você vai tentar de novo? E eu fui e tentei de novo, né? Então isso é a alma sobre o racional, né? Então, óbvio, o racional tem algum sentido, né? Lógico. Então você tem que ouvir o que o racional tá falando, mas às vezes a alma, né? Alguma coisa dentro de mim tava falando para eu tentar de novo e tentar de novo e tentar de novo. E eu, né, esse projeto foi o clique para eu ver que, cara, tem alguma coisa que eu gosto nisso, que eu quero fazer dar certo, entendeu? Eu só não achei o formato, né? Então essa é outra razão pela qual eu tô tentando esse projeto, certo? É para tentar ver se é um formato de expressar essa vontade que eu tenho de comunicar coisas que eu gosto, de basicamente falar sobre coisas que eu gosto, né? Então esse é o primeiro vídeo e vamos ver, né? O projeto vai tocar aí pelos próximos 30 dias, mas eu espero que dê certo e que eu consiga, né, continuar com esse projeto, né, daí em diante. Então, obrigado e até a próxima.